O que está acontecendo com o C6 Bank? Ele está falindo? Ele está quebrando? Será que você deve tirar o seu dinheiro do C6? E se você ficou preocupado, assista esse vídeo até o final, pois nesse vídeo eu vou te revelar cada detalhe sobre o que está acontecendo com o C6 atualmente. Então, se você quer saber de tudo e quer saber o que fazer com o seu dinheiro a partir de agora, preste atenção neste vídeo. E fala, investidores e investidoras, tudo bom com seus investimentos? Eu espero que sim. Aqui quem está falando com vocês é o David Henrique, criador do canal Seja um Investidor. E para começarmos, eu vou te mostrar aqui agora uma tabela onde a gente consegue observar prejuízos milionários e prejuízos bilionários que o C6 Bank vem tendo de acordo com os anos. E sim, investidores, vocês não escutaram errados, prejuízos bilionários. E como vocês podem ver aqui agora, no ano de 2021, o C6 Bank teve um prejuízo de quase 700 milhões de reais. Porém, é no ano de 2022 que o prejuízo cresceu mais do que 3 vezes, chegando à marca de 2,4 bilhões de reais de prejuízo. E já no primeiro semestre de 2023, o C6 vem com um prejuízo de aproximadamente 500 milhões de reais também. Então, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, esses números vão ser muito importantes, pois já vem anos e anos ali que o C6 vem tendo prejuízos e prejuízos absurdos. E quando esse tipo de coisa acabar acontecendo com o banco ou com alguma instituição financeira, esses números acabam afetando e muito sobre o índice de Basileia daquele banco. Pois quando a gente tem mais dinheiro saindo do que mais dinheiro entrando, as coisas ficam bem complicadas. Então isso afetou e muito, acabou corroendo, acabou destruindo o índice de Basileia do banco C6. E o índice de Basileia basicamente é o tanto de dinheiro que o banco tem sobre o quanto de dinheiro o banco possui ali do cliente que deixou na conta ou coisa desse sentido. Então, por exemplo, se um banco possui o índice de Basileia de 20%, significa que para cada 100 reais que está no banco, 20 reais é do banco. Os outros 80 reais são de pessoas, são, por exemplo, de mim, que eu deixo meu dinheiro lá no banco. Então o índice de Basileia mede o quanto de dinheiro o banco tem sobre o quanto de dinheiro o banco possui de captações, sobre dinheiro de clientes que está no banco. E o índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é de 11%. Ou seja, para o banco funcionar, para o banco continuar aberto, o índice de Basileia tem que ser no mínimo 11%. E então, quando você tem mais prejuízos do que mais dinheiro entrando ao longo do tempo, esse índice acaba sendo corroído, esse índice começa a cair demais. Então, como o Banco Central do Brasil acaba exigindo no mínimo 11% para esse banco ser seguro para ser utilizado por pessoas, o Banco C6 começou a sofrer com isso. Pois, de acordo com algumas pesquisas e especulações que totalmente fazem sentido, o JP Morgan aplicou o dinheiro, injetou dinheiro no C6 Bank por causa desse índice. Pois, de acordo com a mídia e com as especulações, o índice de Basileia do C6 estava horrível, estava quase 11% e se continuasse iria diminuir, então foi obrigatoriamente necessário injetar dinheiro, foi necessariamente bom ter colocado dinheiro, ter capitalizado o banco, pois assim o índice de Basileia sobe mantendo o C6 aberto, impedindo o C6 de fechar, pois como você sabe, se o índice de Basileia cair para menos do que 11% e algumas outras coisas, o banco pode ser fechado. Então, para evitar que grandes tragédias aconteçam, o JP Morgan aplicou o dinheiro, ele colocou mais dinheiro no C6 Bank para esse índice de Basileia aumentar e para acabar com uma das maiores ali, como eu posso dizer, confusões dentro do banco. Então esse aporte do JP Morgan foi necessário para colocar o C6 Bank nos trilhos, isso foi necessário para manter o C6 Bank aberto. Então o plano deles é realmente estruturar o C6 Bank para ser um banco muito grande. Inclusive um dos CEOs do C6 Bank afirmou que um dia o C6 Bank vai ser igual, pois eles têm planos e estratégias para ser maior ou igual do que o Itaú. Então essa capitalização, essa injeção de dinheiro no C6 foi para colocar ali a casa em ordem. Então foi realmente muito necessário aplicar esse dinheiro agora. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o C6 Bank vem tendo muito prejuízo? E isso acontece por principalmente 3 grandes fatores que são muito influenciados por esse tanto de prejuízo. E já a primeira coisa, o primeiro problema que vem ocasionando esses prejuízos consecutivos é a inadimplência ou calotes de pessoas que utilizam o banco. Por exemplo, nos 3 primeiros meses de 2023, que no caso é o primeiro trimestre desse ano, o C6 Bank gerou uma receita líquida de 953 milhões de reais. Porém, a previsão de devedores duvidosos passou a casa de 634 milhões de reais. E como o próprio nome já diz, devedores duvidosos são aquelas pessoas que o Nubank analisa minuciosamente e determina que uma parcela daqueles clientes que ela tem vão dar calotes neles, e irão deixar de pagar a fatura e não vão pagar o empréstimo. Então, só dessa
essa conta ali que o C6 Bank acaba analisando, fazendo essa provisão, cerca de 634 milhões já foi ocasionado ali nas contas. E isso tudo em apenas 3 meses. Então de 953 milhões de reais a gente já subtrai 634 milhões dessa provisão de devedores duvidosos. E já o segundo fator muito importante para ocasionar esse tanto de prejuízo são as despesas custódias. São as despesas administrativas, como o salário de todo mundo que trabalha lá dentro, o dinheiro para manter a estrutura, o dinheiro para bancar tudo aquilo que o C6 vem construindo. E só isso que eu acabei falando para vocês gera em média de 500 milhões de reais, e isso em apenas 3 meses, que no caso é um trimestre. Então essa conta já não bate, isso porque eu nem falei a terceira coisa. Então só da previsão de devedores duvidosos e de despesas administrativas, o C6 Bank já ultrapassa o valor do tanto que ele já ganhou de dinheiro. E a última coisa que vem ocasionando nesse prejuízo gigantesco é a dificuldade do C6 Bank de monetizar os seus clientes. Por isso que você vê agora, por isso que a gente está conseguindo observar bastantes pessoas que estão reclamando que alguns programas e alguns serviços do C6 estão cobrando agora. Ou seja, serviços que você tinha gratuitamente dentro do C6, agora o C6 está cobrando para você ter acesso. E o C6 tinha muita dificuldade de começar a monetizar esses seus clientes, pois é assim que o banco acaba ganhando dinheiro. O banco dá um jeito de monetizar aquele cliente para trazer dinheiro para a instituição, e o C6 Bank tinha muita dificuldade nisso. Então, juntando esses 3 fatores, obviamente o C6 Bank não dá conta. É muito dinheiro para pagar, é muita despesa para acontecer para pouco dinheiro arrecadado. Não que 1 bilhão de reais de receita seja muito pouco, muito pelo contrário, mas como o C6 vem crescendo demais, o custo para manter todas as despesas, para manter tudo é absurdamente muito caro. E é isso que vem ocasionando os prejuízos milionários e até bilionários do C6. Mas agora, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Devo tirar o meu dinheiro do C6? Devo instalar outro banco e colocar meu dinheiro em outro lugar? E enfim, investidores, eu não posso falar, eu não posso dizer o que você deve ou não fazer com o seu dinheiro. E isso vai de qualquer um. Eu simplesmente não posso falar o que você deve fazer com a sua grana. Foi você que trabalhou para ter ela. É você que conquistou aquele seu dinheiro. Então eu não posso falar que você tem que colocar no banco tal, tirar do banco tal. Vai de cada pessoa analisar a situação do C6 e querer ou não deixar o seu dinheiro lá. E já pessoalmente eu nunca deixei dinheiro no C6, eu apenas utilizo o C6 para investir. Ou seja, eu não deixo dinheiro na conta corrente do C6 ou algo desse sentido. Eu só utilizo o C6 para gravar vídeo e para investir também. E eu não vou tirar o meu dinheiro que está investido do C6, pois qualquer coisa que pode acontecer eu simplesmente tenho o FGC ao meu favor. E sem contar que o C6 está com um projeto muito grande, não é à toa que o JP Morgan aplicou mais dinheiro no C6. Simplesmente eles têm planos, têm estratégias para conseguir lucrar e conseguir crescer cada vez mais. Pois o banco, querendo ou não, é uma empresa tem que dar lucro. Então ele simplesmente não ia aplicar milhões de reais ali para simplesmente a empresa quebrar. Porém, eu nunca usei o C6 Bank como meu banco principal ou algo desse sentido. Então o que fazer ou não com o seu dinheiro que está no C6 é só você que pode definir isso. Mas e aí, investidores e investidoras, o que vocês acharam disso tudo com o C6? Vocês vão continuar usando o C6 ou vocês irão trocar por outro banco? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, pois ela é muito importante. Então vamos conversar sobre essa situação aqui embaixo nos comentários. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, não esquece de dar aquele like e se inscrever aqui no canal para você não perder conteúdos financeiros semelhantes a esse. Então eu espero vocês até a próxima, um grande abraço e valeu!